Leia a proposição a seguir. Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Considerando a proposição, assinale a alternativa correta. Veja, aqui nós temos uma frase do tipo se então, né? Ela é dividida na primeira oração aqui, na segunda oração. Só que essa frase ela não tem sentido logicamente, né, no nosso cotidiano. Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Eu vou explicar de uma outra forma, usando um outro exemplo, depois nós voltamos para esse exemplo aqui. Olha, uma segunda frase do tipo se então. Se Pedro é engenheiro, nossa primeira oração, né? Então, Pedro fez faculdade. Então, olha, o Pedro é engenheiro é condição suficiente para você entender que ele fez faculdade. Porque ninguém é engenheiro sem ter feito faculdade. Aí o cara fala assim, olha, eu sou engenheiro. O que passa na sua cabeça? Que faculdade que ele fez, não é verdade? Então, se a pessoa é engenheira, existe a condição suficiente para entender que ela fez uma faculdade. Agora, Pedro fez faculdade, essa nossa segunda oração aqui, é uma condição necessária para ele ser engenheiro. Tá certo? É necessário ele fazer faculdade para ser engenheiro. Veja, quando você tem uma frase do tipo P, se P, então que, a primeira é suficiente e a segunda é uma condição necessária. Uma outra maneira de explicar, olha, se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Pedro é engenheiro, logo fez faculdade. Olha aqui a minha tabela do se então. Nós temos essa tabela do se então, né? Que algumas pessoas decoram, o tal do Vera Fischer é feia. Que essa segunda linha aqui é a única linha onde a frase toda, né, é falsa. O se então é falso quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, então ela é falsa. Então o pessoal decora lá, Vera Fischer é feia. Mas qual o real significado disso? É que nessa frase, nessa segunda linha, eu tenho a condição necessária falsa. Ora, se a condição necessária, que é a segunda, é falsa, então o resultado da sentença vai ser falso também, né? Independente da primeira. Veja que a primeira é verdadeira, mas a segunda, que é mais forte, que é a condição necessária, é falsa. Portanto, o resultado é falso. Então, voltando lá no nosso exercício, na nossa questão, se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão. Essa segunda frase, sempre a segunda frase, né, a frase do então, é a frase necessária. Então, a resposta aqui é essa, ó. A existência de um único dragão azul, que é a segunda, é condição necessária para que a lua seja feita de queijo. Não tem sentido, mas eu sei que numa frase do tipo se então, a primeira é suficiente e a segunda é necessária. Então, nessa questão, eu marco a resposta D de delta, onde a segunda frase é a condição necessária.